Então, vamos lá. Primeiro aqui, a gente sempre fala, né? A Assembleia Geral, ela é soberana. Então, quais são os poderes da Assembleia Geral? Decidir sobre os negócios relativos ao objeto da companhia, tomar todas as decisões convenientes ao desenvolvimento, necessárias para o desenvolvimento da companhia, porém nos limites da Lei das SAs e do Estatuto Social. Então, queria chamar a atenção aqui que, na verdade, quando você fala que a Assembleia é soberana, isso muitas vezes é mal interpretado. Por quê? Porque a Lei das SAs foi feita de uma forma com pesos e contrapesos, onde você tem ali o Conselho de Administração tem competências específicas que você não pode simplesmente falar a Assembleia Geral é soberana e puxa tudo para a Assembleia. Não é bem assim, tá? E aí você fala, tanto que eu já vi interpretações no seguinte sentido: não, eu não posso fazer isso porque o Estatuto Social não permite. Não, mas não é a Assembleia que altera o Estatuto? Então pronto, a Assembleia pode deliberar. Não, negativo. Negativo. Você quer fazer uma coisa, tomar alguma decisão que não está prevista ou é contrária ao que está no Estatuto Social, tudo bem, altera o Estatuto Social, seguindo todo o rito, depois você toma a sua deliberação, tá? Então, aqui é um dispositivo na Lei 139 que diz isso. O que a lei atribui àquele órgão, você não pode tirar daquele órgão. Então, você não pode, porque muitas vezes isso pode ser considerado uma estratégia válida. Numa situação qualquer, onde, num conflito, você tem uma inconveniência de passar aquela matéria para o Conselho, não, manda para a Assembleia é soberana. Negativo, tá? Então, ou então quer fazer, ok, mas sabendo que você tem uma exposição importante, que isso não resiste aí, CVM judiciário, tá? Aí aqui, sobre as matérias da AGO, vocês todos conhecem super bem, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Fazendo aqui uma pausa. Aqui é outra questão, a gente vai ver lá na frente, vocês também já sabem que quando você tem a aprovação das contas sem ressalvas, você exonera a administração e membros do Conselho Fiscal de responsabilidade por aquelas contas, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Aí a gente vê situações, eu estou tentando aqui trazer algumas situações práticas que assim, a gente vivencia na vida profissional. Você tem algumas situações onde você tem suspeita de alguma irregularidade. Se você tiver uma irregularidade certa, você pode apontar a ressalva, só que a ressalva não pode ser genérica. Você tem que dizer, eu não concordo com essa conta por conta de ABCD. E aí aquilo teria que ser revisado e ter uma nova publicação de uma DF corrigida, uma nova assembleia, etc. Mas muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes a coisa acontece e as pessoas, os acionistas tomam ciência daquela situação, que às vezes é uma dúvida, não é uma certeza, e tem que estar lá na situação de aprovar. E o que eu faço? Né? O que ele faz? Uma estratégia que já foi utilizada e que pode ser interessante para esse tipo de situação, porque seria aprovar as demonstrações financeiras, porém não a tomada de contas. São duas coisas diferentes, parece um pacote, e na verdade são, porque são absolutamente relacionados, mas não é a mesma coisa. Você pode, por exemplo, aprovar as demonstrações financeiras, por quê? Porque a companhia precisa tocar a vida dela, e ela tem os credores, ela tem o relacionamento todo com financiamentos, com o mercado, etc., que pode gerar problemas para ela não ter as demonstrações financeiras aprovadas. Mas, ao mesmo tempo, para você puxar um freio de mão, colocar deixar uma situação para questionar, para ganhar um tempo para fazer qualquer averiguação, você poderia, por exemplo, não aprovar o relatório da administração, não realizar a tomada de contas, deixar isso para o momento posterior. E o ideal é que você tenha condições de fazer uma investigação, enfim, porque também simplesmente falar aprovo com ressalvas, sem indicar o que pode até atrair uma responsabilidade para aquele que faz isso, porque seria uma coisa leviana, sem um fundamento indicado, é uma coisa bem séria, tá? Até porque até público e todo mundo entende a mensagem que está aí. Depois, deliberar sobre a destinação do lucro líquido, de distribuição de dividendos. Aqui, muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque quando você olha o 132 ali das SAs,
fala, mas o que é matéria de AGO? Não tem que ser exatamente o que está na lei? Sim, mas as matérias relacionadas também, e naturalmente essa é uma delas. Então, quando você tem eleição do Conselho de Administração e você tem aquela margem de 5 a 9, um intervalo, 7 a 11, você deve primeiro fixar o número de cargos que vai seguir para aquele mandato, e depois você elege. Então, isso é matéria de AGO. Aí tem a eleição propriamente dita dos administradores, quando for o caso, e do Conselho Fiscal também, quando for o caso. Muitas vezes a própria companhia tem um Conselho Fiscal com o qual ela é tão satisfeita que o próprio controlador tem iniciativa, deseja e reelege todo ano. Já até contemplando o membro do minoritário, isso acontece e também funciona. Fora dessa situação, né, ou ele não tendo funcionamento permanente, aí só mediante solicitação, mediante pedido de instalação dos acionistas, que a gente vai abordar lá na frente. E também fixar a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal, quando for o caso. Aqui também tem companhias que consideram, e faz sentido, a remuneração dos comitês estatutários, tá? Porque a mensagem, o que o mercado quer aqui? Ele quer um controle sobre essas despesas que são altíssimas. A alta administração é muito bem remunerada, o que é natural, mas hoje, com a nossa robustez da nossa governança e a qualificação das pessoas que sentam nesses comitês e a responsabilidade, etc., deles, tudo isso aumenta esses valores, faz sentido que ela esteja trazido para cá, claro, vendo se isso é compatível com o estatuto de vocês. Aqui vocês conhecem bem também, regrinha de instalação, né? A instalação em primeira convocação, regra geral, 1/4. Segunda convocação, qualquer número. Qualquer número significa uma ação ON numa GO, instala a Assembleia. E a exceção, quando você tiver, porque muitas vezes a gente faz a GOE, por isso que eu pincelo alguns assuntos de AGE, não obstante foco a GO. Então, quando você tiver reforma de estatuto, na primeira convocação, 2/3, segunda, qualquer número. Aqui, quórum de deliberação. Quando a gente fala, mas como é que eu computo o quórum? O quórum é a maioria absoluta dos presentes e dos votos válidos, né? Dos votos que podem ser considerados. Ou seja, maioria significa 50% mais um de quem estiver lá, tá? Então, quem que você não computa? Você não computa as abstenções, os votos em branco, os votos nulos, e ações de tesouraria e ações, aquelas de participação recíproca, que são da companhia detida por controladas, também não votam, tá? E tem algumas situações na lei onde há o quórum qualificado. E aí, a maioria deles é 50% do total do capital votante, tá? E sabendo que a CVM, dependendo do comportamento daquela companhia, pode reduzir esse quórum. Ela pode dispensar, se caso a companhia, nas últimas 3 assembleias, tenha tido uma presença de menos da metade do total de votos conferido às ações, a CVM pode dar essa dispensa, mas se ela der, vai ter uma assembleia, isso só vai acontecer na 3ª convocação. A gente normalmente trabalha com primeira e segunda, né? Essa seria numa 3ª convocação, por conta desse quórum qualificado, porque senão você não consegue decidir. Aí aqui, legitimação. As pessoas que comparecem à Assembleia têm que provar a qualidade de acionistas, tá? E aí você tem quem que pode comparecer à Assembleia? O próprio acionista, o representante do acionista. Esse representante pode ser o representante da pessoa jurídica, ou pode ser um curador, uma figura que tem representação legal, tá? Ou um procurador, e esse procurador, no caso, ele tem que ser administrador da companhia, tem que ser advogado, ou outro acionista, e tem que ser constituído há menos de 1 ano. E a exceção a essa regra é quando você tem o acordo de voto em bloco, o acordo de poder de controle, aquele pooling agreement, que
você cria o bloco de poder de controle, ou pode ser um agrupamento menor, não precisa ser do controle, pode ser de um grupo de minoritários, mas você faz um acordo de voto em bloco e delega poderes para algum procurador que pode estar constituído dentro do corpo do próprio acordo, para ele votar. E se esse acordo vigorar por 20 anos, essa procuração pode vigorar por 20 anos, e está tudo certo, ele está admitido, mas essa é a única exceção, tá? De sair fora desse 1 ano. E aqui tem uma decisão da CVM no sentido de dizer que quando você tiver uma pessoa jurídica representada, ela é conforme ao ato constitutivo, não tem que ser, pode ser psicólogo, pode ser o que for, contanto que seja representante legal devidamente constituído na forma dos atos constitutivos daquela pessoa jurídica, tá? E na companhia aberta, o procurador pode ainda ser instituição financeira, cabendo ao administrador dos fundos representar os condôminos. Aqui, quando fala que a procuração é válida por meio eletrônico, a gente está falando da procuração com assinatura digital. A gente aqui no Brasil gosta muito, pela força jurídica que tem, da certificação pela ICP Brasil. Aí eu só quero lembrar vocês que quando vocês têm a base estrangeira, eles podem ter alguma dificuldade de ter essa certificação. Então, levem isso em conta se definirem no manual da Assembleia para vocês escolherem uma certificação que seja user-friendly para os estrangeiros também, tá? E a companhia sempre pode dispensar o reconhecimento de firma e consularização dos instrumentos de procuração otorgados no exterior, tá? Isso foi muito comum na pandemia, e pelas dificuldades de fazer isso na época, e pelo que a gente tem visto, tem sido incorporado, tem sido mantida essa flexibilidade que foi conquistada aí na pandemia, tá? Falando sobre a condução dos trabalhos, exceto se o Estatuto prevê de outra forma, os acionistas presentes nomeiam presidente e secretário. O mais normal é o presidente ser o presidente do Conselho de Administração. Agora, o que é importante lembrar para vocês qual é o papel do presidente, até o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer, porque dá a impressão que ele é o grande xerife, né, da Assembleia e que ele pode tudo. Não, ele não pode tudo. E também chamando a atenção para o seguinte aqui. Então, qual é o papel dele? Ele age sob delegação dos acionistas e sob fiscalização da Assembleia, tá? E nem tudo que ele decide é vinculante se ele extrapolar os poderes dele. Então, e tem uma nuance aqui interessante, porque tem uma decisão da CVM que, segundo a qual as irregularidades praticadas pelo presidente da mesa não estão sujeitas à atividade sancionadora da CVM, porque o presidente não é regulado pela CVM, tá? Então, para vocês terem isso em mente também. E, não obstante, ele já tem uma exposição muito grande estando lá. Então, é usual também, em assembleias conflituosas, que o presidente solicite, por exemplo, um contrato de indenidade para sentar naquela cadeira e tomar as decisões, ainda que administrativas, ainda que nos limites de atuação dele, na condução dos trabalhos, tá? Dependendo da criticidade aí do que vai acontecer nessa assembleia. Além disso, também lembrando para vocês, as presenças, depois eu vou passar no slide seguinte, mas só para mencionar aqui as presenças obrigatórias, eu vou falar do detalhe do que o presidente pode fazer, mas outras presenças seriam os administradores da companhia, pelo menos um, para falar das contas, né? Auditor independente e, se pode ser necessária, dependendo da governança de vocês, o coordenador do comitê de auditoria, tá? Estar presente também. E muitas vezes se esquecem disso. Aliás, faltou aqui colocar, vou ajustar para reenviar para vocês, mas o presidente do Conselho Fiscal também deveria estar. Agora, o coordenador do Comitê de Auditoria, ele é necessário pela Resolução 23, pode estar previsto no Estatuto Social de vocês, ou pode estar previsto no regimento interno do CAE, tá? E se não houver a presença
de auditor independente ou membro do Conselho Fiscal, está mencionado aqui, a Assembleia pode ser adiada. Então, é importante que esteja presente. E aqui, voltando um pouco no papel do presidente, tá bom, mas então o que ele faz? Ele tem um papel importante e essas decisões aqui podem se tornar muito estratégicas a depender do que estiver acontecendo naquela Assembleia. Então, mas ele declara a regularidade da convocação, ele solicita ao secretário a leitura da ordem do dia, que normalmente é dispensada, todo mundo já conhece, ele coloca as matérias em discussão, ele dá a palavra, concede a palavra a quem pede, ele submete as propostas à votação, apura os votos, ele anuncia os resultados. Agora, ele deve desconsiderar o voto proferido em descumprimento ao acordo de acionistas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um acordo de poder de controle, você tem ali uma reunião prévia. E nessa reunião prévia, você delibera o voto do acionista que vincula o bloco. Essa ata, ela é arquivada na sede da companhia. Os acionistas que votaram naquela reunião, eles já exerceram o direito de voto. E eles não têm mais esse direito de voto na Assembleia. Então, na Assembleia, quem que tem o poder de voto? O procurador do bloco. Esse é o padrão, estou falando o padrão usual desse tipo de contrato. Como ele é um contrato privado, ele pode ter nuances, mas esse é o modelo que está previsto na lei e que imita o padrão americano, trouxe para cá o padrão americano do pooling agreement. Então, ele não tem mais poder de voto. Aí, vamos supor que na Assembleia, o procurador comparece, vamos supor que há um conflito no bloco de controle e que algum acionista ou que não tem preponderância no bloco ficou desconfortável com a decisão na reunião prévia. Se ele comparecer na Assembleia e disser que ele discorda, que ele vota em tal sentido, o presidente da Assembleia tem o dever de desconsiderar o voto dele e de computar o voto do representante do bloco, tá? Então, esse tipo de coisa, sim, ele tem o poder, dever de fazer. E outra situação é em vedação expressa legal. Por exemplo, o administrador aprovar as próprias contas. Então, se houver o voto, ele tem que não considerar, tá? Aí tem uma nuance que é importante vocês lembrarem, porque muitas vezes, na Assembleia com BVD, a empresa fala, porque às vezes tem representantes do controle e vamos supor, você tem um grupo de controladores, você pode ter 3 acionistas, e muitas vezes você tem um membro da família, que é diretor-presidente ou CFO, e então todos gostam de colocar ele como procurador. Cuidado com isso, porque o administrador não pode votar as próprias contas, mesmo enquanto procurador. Então, se ele for procurador de um outro acionista, qualquer acionista que seja, ele não pode votar. Então, isso gera um problemão, porque você tira o voto daqueles acionistas que normalmente são relevantes. Quem tende a delegar para alta gestão são acionistas relevantes. Então, atenção a esse detalhe, tá? O secretário elabora a ata da Assembleia, submete à aprovação. Aí aqui, mencionei um pouco a questão do conflito de interesses. Existe um projeto de lei para mudar essa regra, tá? Para reduzir essa desoneração. Vamos ver o que vem e quando vem, mas, por enquanto, é isso que vigora, que é a aprovação sem ressalvas das demonstrações financeiras e das contas, tem que aprovar as duas coisas. Exonera os administradores e membros do Conselho de Administração de responsabilidade em relação àquelas DFs, daquele período, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Comentei já a vedação à aprovação das próprias contas e a CVM tem uma decisão do colegiado onde ela diz que isso também não pode acontecer indiretamente. Eu uso uma pessoa jurídica, porque é muito normal você ter o controlador. A gente tem, no Brasil, você tem muitas empresas ainda com controle familiar, e aqueles que estão na alta administração também são os que representam e conduzem ou detêm a pessoa jurídica que controla a companhia.
E daí ele fala, não, eu não voto na física, mas eu voto na pessoa jurídica. Negativo, não pode. Daí fala, olha, mas a gente não tem quem aprove, porque os acionistas não são ativos assim, eu quero... Tudo bem, se você quiser fazer isso, isso não é vedado, porque não está previsto expressamente em lei. O presidente da Assembleia vai computar esse voto, por quê? Porque não é previsto expressamente em lei e tem uma decisão da CVM, que em tese poderia mudar. Não é provável que mude, porque quando você vai na essência do que está sendo colocado aqui, faz todo sentido do mundo, mas cada caso é um caso, e você, às vezes, pensando em precedentes, porque fazendo isso essa vez, você tem que ter consistência no futuro. Então, mas atenção aqui, porque isso aqui provavelmente pode cair um voto assim proferido, tá? E aqui eu queria aproveitar, em falando de conflito de interesses, a mudança recente na decisão do colegiado da CVM. O que acontece? A gente tem essa discussão, é uma discussão interessantíssima, linda, de uns 20 anos que se discute profundamente esse assunto. Nos primeiros 10 anos havia um titubeio da jurisprudência com uma predominância para a teoria formal. E nos últimos 10 anos, essa predominância foi mais firmada pela teoria formal. Porém, no início desse ano, houve uma decisão do colegiado, na realidade duas, mas a emblemática, se eu puder aqui recomendar a leitura, é o caso da Springer. Tem o da Saraiva, eles são muito parecidos, o da Springer é ainda mais rico, sugiro que leiam, porque não só é rico, é divertido, e ele basicamente é o seguinte, qual que é a teoria formal? Se você tem um potencial conflito de interesses entre o acionista e a companhia, ele não pode votar, ele não vota. Já a teoria do material, ainda que haja um conflito potencial, ele pode votar. E se de fato for verificado um prejuízo à companhia, essa deliberação é anulável e é necessário indenizar a companhia. Esse acionista que votou assim. Isso vale para qualquer acionista, e ainda que o voto não tenha prevalecido, tá? Mas o que é interessante desse novo posicionamento é o seguinte. Bom, primeiro a pergunta. Mas quem decide? O presidente da Assembleia impede? Não, o presidente não impede. Cabe ao próprio acionista não votar. Ele não chega lá e fala, eu te impeço de votar, porque essa análise não é óbvia. Essa análise não é óbvia. E outra, ainda que haja um potencial conflito, não significa que... Está tendo desenho na tela, gente, alguém chamado Marisa. Vocês estão vendo isso? Está fazendo um desenho no PowerPoint, mas tudo bem. Alguém que tenha um potencial conflito, não obstante a existência dele, pode não ter um desvirtuamento do uso do seu voto. Por que você parte da premissa de que se há conflito, eu vou tirar proveito dele em meu benefício, meu acionista? Isso não é uma coisa que necessariamente vai ocorrer. E existem situações complicadas também. Por exemplo, vamos supor que você tem um controlador que é um expert em telecomunicações e expert com inteligência global, um dos melhores do mundo. E ele quer fazer um contrato para dar um upgrade de know-how para a companhia brasileira, para transferir know-how efetivamente. É um contrato com valores muito altos e potencialmente conflitante, e ele, assumindo que ele é o controlador. Então, imaginem, se ele chega na Assembleia, na época do conflito formal, ele não poderia votar. Agora, ele pode, porque não necessariamente ele está fazendo um contrato ruim para a companhia, isso teria que ser demonstrado, e se for demonstrado, ele tem que indenizar e é anulado. E é o seguinte, tem uma complexidade aí, porque muitas vezes o controlador é quem mais conhece do business. Quem que teria condições adequadas de avaliar
Qual é o player mais adequado no ambiente de telecomunicações internacional, por exemplo, para prestar aquele serviço para aquela companhia? E o custo. Então, não é uma decisão também trivial. Agora, o que foi muito interessante nessa decisão da CVM foi o seguinte, se vocês lerem, é que eu acho que houve, na verdade, uma quebra, na minha leitura, dessas teorias. Não faz mais sentido, na minha visão, essa divisão de teoria formal e teoria material. Por quê? De teoria formal e teoria material. Por quê? Porque na teoria formal, o voto foi um voto vencido, da Flávia Perlingueiro, onde ela coloca, ela resgata, né, toda a doutrina a favor em defesa do conflito formal, e no final ela fecha assim, mas olha, porém, não obstante tudo isso, não é por conta disso que foi dito que todo e qualquer contrato bilateral onde haja um potencial conflito, esse conflito está dado e o voto é impedido. Então, ela contemporizou, ou seja, trouxe para uma análise subjetiva caso a caso. Por outro lado, quando você vê a defesa do conflito material, se diz o seguinte, não obstante essa liberdade de votar, obviamente, se houver um conflito claro, o acionista deve se abster de votar. Então, isso é uma questão de foro íntimo subjetivo do acionista. Por exemplo, se tiver um contrato relevante, que quem é a contraparte é o filho do controlador, ele pode identificar que ele não se sente isento para votar naquela matéria. Então, ele deve se abster. É uma questão aqui de postura ética também, tá? Mas ele que decide, tá, gente? Agora, outra observação. Mas e qual é o risco, né, de entrar nessas... Como é que eu posso me proteger? Eu, companhia, eu, acionista, como é que eu posso me proteger? A forma de se proteger, no caso do acionista, né, que vai votar dessa forma, seria a governança. Por quê? Porque você pode construir uma documentação e submeter o tema aos foros apropriados antes da Assembleia, para mostrar cuidado, para mostrar que você teve um processo transparente, que você utilizou os órgãos da companhia, e ainda que não haja os órgãos para aquilo, por bom senso, você pode ter iniciativa de pedir a manifestação do comitê de partes relacionadas, de um comitê de auditoria, eventualmente. Você pode pegar coletas de preço, criar uma documentação para isso, tá? Inclusive, quando a gente vê por que a CVM foi tão favorável à defesa ao conflito formal, aí eu estou falando minha visão. Existe uma dificuldade monumental em você configurar o conflito material. Como que eu, CVM, eu aqui no papel da CVM, como que eu, CVM, vou dizer que aquele voto foi em prejuízo da companhia? Tudo bem que às vezes isso pode ser claro, mas não. A maioria das vezes tem uma dificuldade imensa de você fazer essa prova. Já na teoria formal, havendo um potencial conflito, ele se abster, ela consegue aplicar a regra. Então, a preocupação era de que a regra meio que não fosse aplicada pela dificuldade da fiscalização, no caso de infração. Então, dica, recomendação, usem e abusem da boa governança para pavimentar e balizar o posicionamento do acionista num voto onde haja conflito de interesses e que ele pretenda se valer ali do conflito material, ou seja, votar. Aí aqui, conselho de administração. A gente comentou lá na frente que tem... Vocês estão vendo um escrito em vermelho no meio da tela? Que eu estou vendo que ele está no meio da tela. Sim, Nair, está aparecendo. Como é que eu faço para tirar esse... Eu estou falando com o nosso time aqui de BD para tirar. Tá joia, obrigada.
Aí, vamos lá. A composição, nós já falamos aqui, que sempre que você tiver uma assembleia que vai eleger os membros do conselho, e haja aquela faixa de cargos a serem preenchidos, o primeiro passo é fixar esse número. Aí uma questão que vem aqui é como é que você vai fazer a eleição, né? Como é que você vai propor para os acionistas a eleição? Você tem a opção de fazer isso por chapa ou por voto individual. Aí, o que eu queria chamar a atenção aqui são aspectos aí que você tem no voto por chapa. Por quê? Porque quando você tem um grupo aí relevante de acionistas estrangeiros que se valem em grande medida por essas assessorias de voto em assembleia, por exemplo, a ESS e outros relevantes, a régua deles está cada vez mais alta. Régua de diversidade, regra de composição equilibrada do conselho, regra de independência, que eles têm as regras deles. Às vezes você tem fit no novo mercado e eles não estão satisfeitos. Não, mas ele já está lá não sei quantos anos, não dá. Então, caso eles tenham algum, porém, com um ou mais membros, eles devem rejeitar a chapa toda. Então, para evitar esse tipo de situação, uma estratégia seria a eleição individual, tá? Para vocês aqui levarem em conta. Aqui tem muitas empresas que foram desestatizadas e que têm um representante dos empregados no conselho de administração e outras que simplesmente optaram por incluir. Daí eu queria chamar a atenção que essa eleição é uma eleição que acontece separado de tudo aquilo. Na verdade, ela acontece antes da Assembleia, tá? Sempre que o Estatuto prevê a participação no Conselho de empregados, eles são escolhidos pelo voto destes em eleição direta, organizada pela empresa, junto com entidades sindicais, e ele acontece fora e antes da Assembleia. A Assembleia tem um papel homologatório, tá? Que é para verificar aspectos formais. Então, quando você vai fazer conta de eleição em separado, voto múltiplo, a primeira posição que você desconsidera é essa aqui. Se eu tenho 9 cargos e tenho essa posição, então eu já tiro 1, são 8, tá? Aí, feito isso, você parte para a eleição em separado. E como funciona essa eleição em separado? Você tem, numa empresa que tem ON e PN, o ordinarista, com 15% das ações, consegue eleger um membro. Se essa empresa só tem ON, 10% podem eleger um membro. Agora, se tiver PN, 10%, o PN representando 10% do capital social, podem eleger um membro. E se houver PN e ON não conseguirem isoladamente perfazer esses percentuais, no caso 15 de ON e o 10 de PN, do capital, no caso do PN, eles podem se juntar e eleger um membro, tá? Com relação a esse ponto de eleição em separado, a Bolsa entrou no circuito aí dos escrituradores esse ano e tem uma facilidade, porque você tem que demonstrar, aquele acionista que quer essa posição, ele tem que demonstrar a titularidade ininterrupta por 3 meses, imediatamente antes da Assembleia de Ações. E muitos têm dificuldade de fazer essa prova, e por conta disso, os escrituradores agora estão preparados a fornecer essa relação de acionistas com participação ininterrupta nos 90 dias anteriores à Assembleia, por solicitação da companhia, tá? Então, é esperado que as empresas se valham disso para facilitar a eleição, que isso não seja um óbice para aqueles que cumprem o requisito e têm só dificuldade de demonstrar. Aqui, para aquelas empresas de sociedade de economia mista, a lei das SAs prevê que ela tem direito a ter um minoritário, só que ele não especifica que minoritário é esse. Esse minoritário é o ordinarista. Ou seja, quando essa empresa tem uma eleição em separado de um minoritário ordinarista,
ela perde o direito de ter aquela eleição que nós acabamos de falar dos 15%, tá? Ou 10%, conforme o caso aqui. Esse entra no lugar daquele. Não só isso. Se ela tiver PN, aquela regrinha de juntar votos também cai por terra. O que fica valendo é esse cargo aqui para o ordinarista e também a prerrogativa do preferencialista de elegente separado como a regra geral, tá? Aí aqui o voto múltiplo. Então, vamos lá. Estamos na Assembleia, já está resolvido a questão do membro do empregado não conta. Se tem eleição em separado, a gente primeiro faz essa eleição. Os votos utilizados para essa eleição, a gente desconsidera, porque eles já foram utilizados, então ele cai fora do voto múltiplo. E a Assembleia tem que informar a quantidade de votos disponíveis para o voto múltiplo, porque você vai aplicar a fórmula para saber qual é a distribuição mais eficiente dos seus votos. E o voto múltiplo, em última análise, o que ele faz? Ele permite a eleição proporcional, ou seja, se eu tenho 30% de uma companhia, eu deveria conseguir, por meio de voto múltiplo, eleger 30% do conselho. Se não fosse por isso, o controlador vai lá e elege todo mundo. Então, é essa a lógica. Mas, para isso, vocês têm que fazer a conta para ter o uso mais eficiente possível dos seus votos, tá? Então, ele distribui, você multiplica a quantidade de cargos pela quantidade de votos, aplica na fórmula e usa a matemática aí ao seu favor. O edital de convocação da Assembleia, ele tem que indicar o percentual mínimo para requisitar o voto múltiplo. Esse percentual, ele na resolução CVM 70, que só consolidou aí o que havia, ele vai caindo conforme o tamanho do capital votante. O que é importante é lembrar essa decisão aqui, que aconteceu em 2018, no contexto de uma Assembleia da BRF, onde um acionista pediu a adoção do voto múltiplo. A companhia divulgou, o acionista tal pediu, e ele tem que fazer isso 48 horas antes. Aí os outros acionistas que tinham a expectativa de usar o voto múltiplo, falaram, não preciso pedir, pego carona no pedido do acionista X. E assim foi. Ocorre que esse acionista que pediu falou que não queria mais. E aí ficou uma situação porque os outros acionistas não conseguiam mais pedir, porque já tinham perdido aquele prazo de 48 horas. Aí a decisão, na hora tomada pela área técnica, foi de manter o direito ao voto múltiplo, mas o colegiado reverteu a decisão e a regra que vale é a seguinte: acionista, se você precisa do voto múltiplo, faça o seu pedido, porque se outro acionista pedir e eventualmente perder interesse no pedido dele, você não vai ter essa prerrogativa. Então, é assim que tem que se conduzir nesse assunto hoje, tá? Aqui, também, numa proteção que a lei das SAs tem para o controlador, caso o minoritário se valha de todas as prerrogativas aqui de eleição, no caso, se houver eleição por voto múltiplo e eleição em separado de minoritário, e com essas eleições ocorrer de os minoritários terem a maioria dos membros do conselho, você tem a prerrogativa de aumentar automaticamente a composição do conselho de administração, desconsiderando o que está no Estatuto Social, se é de 5 a 9, pode ser 10, para que o controlador fique com a maioria dos membros, tá? Isso pode acontecer na hora da Assembleia. Aqui tem algumas novidades. Teve uma reforma na lei das SAs e todas as companhias abertas que atenderem os requisitos aqui que a CVM estabelece estão obrigadas a ter membros independentes no seu conselho de administração. Vocês vão ver que a CVM, ao regrar esse assunto, ela foi na resolução 168, ela se inspirou fortemente no regulamento do novo mercado, mas não está tal qual.
Então, vocês têm que olhar, porque o critério de independência adotado lá é parecido, mas não é idêntico do novo mercado, e todas as companhias estão sujeitas a ele. Ou seja, as companhias do novo mercado, que já têm os seus independentes com a chancela, grife novo mercado, vão ter que também observar as regras da CVM. Tá? As mudanças são poucas, mas elas trazem conceitos novos. Então, vocês precisam ler, tá? E aí a regra qual é? Bom, para quem que ele é aplicável? Ele é aplicável para a companhia que tem registro na categoria A, que tem valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa e que tem ações ou certificado de depósitos de ações em circulação. O que é circulação? São aquelas ações que não são detidas pelo controlador, administradores, que não estão na tesouraria e que não são de pessoas vinculadas ao controlador. O que é pessoa vinculada? São aqueles que atuam representando o mesmo interesse, votam no mesmo sentido, são um grupo, de fato, ou seja, como foi esse grupo, inclusive de fato, tá? E essas empresas têm que observar essas regras. E que regras são essas? No mínimo 2 conselheiros independentes, segundo as regras de independência da CVM, Instrução CVM 168, ou 20%, o que for maior, tá? E, agora, trazendo aqui um pouco do que os assessores, eu peguei aqui o ISS como uma referência, mas tem outros aqui de primeira linha que tem um papel relevante, mas é muito parecida a orientação. Mas esse, como tem um destaque aí, a gente trouxe aqui alguns posicionamentos. Ele espera que as companhias não se limitem às regras locais de independência, que tenha mais do que essas regras pedem. A expectativa deles em relação ao novo mercado nível 2 é que tenha 50% de independência ou mais. E nível 1 e outros, Bovespa mais nível 2 e segmento tradicional, tem 1/3, tá? Outra novidade aqui, que também em linha, né, com o novo mercado. Caracterização da independência daquele candidato. A Assembleia vai ter que deliberar. Então, o que vai acontecer? Quando ele se coloca ali como conselheiro independente, candidato, ele vai ter que atestar o seu próprio enquadramento, tá? E isso vai ser submetido à Assembleia Geral. E também o Conselho de Administração vai ter que se posicionar sobre a independência desse candidato ou não, segundo os critérios da CVM, na proposta da administração. E lembrando que de novo, naquele mesmo padrão do novo mercado, você tem regras sine qua non, tipo é ou não é, e você tem regras relativas, que ainda que ele se enquadre, no caso dele, não tira a independência. Ele tem que dizer isso por si e o conselho tem que também corroborar. E isso vai para a Assembleia deliberar. Então, tem que haver um item na AGO de vocês, quando houver eleição de conselho com membros independentes, para colocar essa deliberação. Vocês têm que contemplar as regras às quais vocês estão sujeitos, tipo o novo mercado e as da CVM. As exceções onde a CVM dispensa que a Assembleia delibere sobre enquadramento são quando a indicação acontecer num prazo que não atenda a antecedência necessária para incluir no boletim de voto, tá? E também sempre que houver votação em separado nas companhias. Porque quando você tem eleição em separado em companhia com controlador definido, ele automaticamente é independente, tá? Tem também aquela regrinha de não poder acumular as posições de CEO e chairman, tá? E presidente do conselho de administração. Essa regra não tem exceção para vacância, para nenhum tratamento para situações temporárias aí. Ela é inspirada no novo mercado. A única exceção das empresas que estão fora dessa regra
são aquelas que têm, são as empresas de menor porte, são aquelas que têm uma receita bruta consolidada menor que 500 milhões, tá? Aí aqui é a posse. Ele tem que, todas as regras, ele tem que firmar o termo de posse, apresentar aquela declaração de desimpedimento, segundo o anexo K da Resolução 80, vai ficar na sede da companhia, e aquele acionista que indicar um membro, olha, eu quero indicar esse membro independente, tá? Existe essa prerrogativa até 25 dias antes da AGO, e atendendo ali os requisitos para você se qualificar para poder fazer a indicação, você indica, mas você também tem que apresentar à companhia essa declaração, para dizer que o membro que você está indicando está apto a ser eleito. E aí a Assembleia vai informar que ela recebeu a informação de que aquele membro está apto a ser eleito, tá? Está desimpedido. E aqui, também para vocês saberem que o ASS recomenda votar contra a eleição no Conselho de Administração, isso é o que está vigorando para esse ano agora, tá? Safra 2023, que não tenha pelo menos uma mulher. E a ideia é mirar 1/3 de mulheres no Conselho. E também recomenda votar contra o candidato que participe de mais de 5 conselhos de administração de companhias abertas, ou que sejam CEO de uma empresa de companhia aberta e façam parte de outras 2 companhias, de mais do que 2 outras companhias abertas. É um documento bem detalhado e tem outras nuances lá quando se trata de empresa do mesmo grupo. Aí, se for o caso, eu sugiro que vocês vejam. Que mais aqui? E outro detalhe que eu não coloquei aqui. Quando houver aquela questão de conflito de interesses, que tem alguma situação, potencial conflito no sentido assim, tem um membro do conselho que tem uma posição, vamos supor, no comitê de auditoria de uma empresa concorrente. Cada caso é um caso, isso pode ser visto como uma coisa sinérgica, positiva, dependendo do caso, ou pode ser como uma concorrência indesejável. Então, quando for assim, deve haver também um item na AGO para você dizer que tem dispensa, que você concorda que não há conflito naquela situação, tá? Isso também tem que ser objeto de deliberação em item apartado na AGO. Com relação à remuneração dos administradores, qual é a recomendação do ISS? Que, primeiro que eles batem muito na tecla da falta de clareza das nossas propostas. Por quê? Porque o formulário de referência é confuso para eles. Aliás, para todo mundo, né? Então, você tem que entender quanto que aquele membro ganha, você tem que olhar a parte de stock option, as outras várias coisas, a métrica variável. A métrica variável nunca é colocada num nível de detalhe, até por uma razão estratégica, as companhias não gostam de fazer isso, porque isso é uma estratégia de retenção de talentos aí, de administradores-chave. Então, ela não quer trazer aí uma granularidade. Mas, enfim, eles reclamam porque eles têm no exterior isso. No exterior, eles têm, por exemplo, aparece lá os candidatos, aparece a métrica de performance, aparece KPI. Então, é uma coisa que você fala, entendi. Aqui você não entende. Então, o que eles sugerem, né? Qual é a recomendação para quem puder ir um pouco além do formulário? Seria, na proposta da administração, onde você tem um campo livre, não são aqueles campinhos ali estruturados do formulário de referência, da antiga seção 13, atual seção 8, que você vai preencher, você dizer mais claramente, até onde você puder ir, preservando aí o que você achar que tem que preservar, de estratégia, de contratação, retenção, mas mais informações sobre as métricas de performance deles, tá? E tudo que for relevante ali sobre a remuneração. Então, primeiro, falam, esse é um ponto, e a falta de divulgação da remuneração total do principal executivo e tudo que compõe. E eles também têm um problema importante com um aumento significativo de remuneração de um ano para o outro. A recomendação é votar contra, tá? Teve um precedente aí famoso de mercado e veio dali aqui essa orientação. Então, vamos lá. Caso haja um aumento significativo,
e tenha uma explicação para isso, vocês sugiro que façam essa explicação, dividam essa explicação para conseguir trazer esses acionistas, porque se houver uma explicação, uma coisa fundamentada, justificada, a ideia é que eles concordem, tá? O problema é a ausência de explicação. Aqui, indo para o Conselho Fiscal, que é sempre... Ah, só uma coisa aqui, aproveitar para fazer um comentário mais. Lembrem que já está em vigor o novo formulário de referência. Não chegou o momento da primeira reapresentação dele, é 31 de maio. Representação integral, base 2022. Mas ele já está em vigor. Como, para a Assembleia, várias sessões tem que ser, ou partes delas, tem que ser anexadas, divulgadas juntamente ali com a proposta da administração, vocês vão ter que utilizar o novo formulário de referência introduzido pela Resolução 59, incorporado na Resolução 80 da CVM, e, uma vez concluída a Assembleia, vocês vão ter que fazer a migração daquelas informações para atualização em 7 dias do formulário de hoje. Não é bicho de 7 cabeças. Eu sei que tudo isso parece assustador quando a gente pensa em seção 13, etc., mas dá para fazer, tá? Respira e eles conversam e migram. Mas é isso que por hora tem que fazer. É só esse ano essa coisa esquisita. Depois vai ficar normal. Aí, vamos lá. Conselho Fiscal. Tem aqui essa regra. Caso validamente instalado, a eleição dos membros é obrigatória. Esse trecho consta do ofício CEP, né? Agora, isso é meio relativo. E também lembrando aqui uma coisa, gente. O que o ofício CEP é? O ofício CEP, ele é uma orientação para as companhias. O que tem ali dentro? Você tem explicação de lei das SAs, explicação de regulação da CVM, você tem informação sobre a jurisprudência dominante em temas relevantes. Tipo assim, hoje a CVM pensa isso, nosso colegiado pensa isso, foi a última decisão. E você tem orientações da área técnica, sem validação também do colegiado. Aí você pensa, mas o que eu tenho que seguir, o que eu não tenho que seguir? Idealmente, quanto mais você seguir, melhor. Mas o que você tem que seguir, que é sine qua non, é lei e regulação. Jurisprudência pode mudar e orientação da área técnica também não é uma coisa que está escrita em pedra, não é lei, não é decisão do colegiado, está abaixo disso. Então, dito isso, vocês têm que ponderar, tá? Identificarem que trecho é esse que vocês estão lendo no ofício. Nesse caso aqui, o que acontece? O que é o Conselho Fiscal? Ele é um órgão de fiscalização. Um dos direitos essenciais do acionista é fiscalizar, na forma do artigo 109, e o grande instrumento é o Conselho Fiscal. Então, você não pode fazer nada, enquanto controlador, que obste essa fiscalização. Mas vamos supor que o minoritário pede validamente a instalação. Ele tem que observar o pedido de instalação, ele tem uma redução do quórum, né, do percentual necessário em função do capital social. São aqueles aqui, está consolidado também na Resolução 70, e você tem que olhar lá. Supondo que os acionistas se reúnam, peçam e você consiga a instalação. Aí vem a pergunta, mas eu sou obrigada, eu, controlador, sou obrigado a colocar, por exemplo, se ele não trouxer candidato, eu tenho que eleger o conselho? Não, não tem. Não tem. Por quê? Porque ele não trouxe candidato. Inclusive, a orientação do ISS e outras casas está nesse sentido também. Quando existe o pedido de instalação, no passado ele apoiava, que tinha que ter eleição. Ele passou a apoiar quando isso não vem acompanhado de um pedido de uma apresentação de candidato, tá? Então, o minoritário, o que o controlador deveria fazer? Primeiro, se ele quiser instalar e eleger, porque ele quer, isso é possível, eu tenho clientes que fazem isso é válido, maravilha. Ele vai colocar 3 efetivos, 3 suplentes dele. Se ele não quiser, por quê? Porque é caro, não preciso, estou bem obrigado, já tenho auditor independente, já tenho comitê de auditoria. O nosso país é o único país do mundo que você tem conselho fiscal, comitê de auditoria, que você tem redundâncias, né, várias, para olhar a mesma coisa, com várias óticas, com vários momentos. Então, falam, sabe, it's too much. Se for isso, não quero. Por quê? Porque é caro. Porque o Conselho Fiscal ganha 1/10 do que ganha a diretoria.
é relevante, é bem relevante. Aí você fala, eu estou bem, minha companhia não está exposta em nenhuma situação, escândalo público, não está sendo investigada em nada, está tudo maravilha, estou lucrativa, estou crescendo, não preciso desse gasto. E, aliás, esse gasto é ruim para os próprios acionistas, vão gastar dinheiro à toa. Então, não quero, eu, controlador, não acho que é bom para a companhia. Então, o que ele faz? Ele não apresenta. E aí, como ninguém apresentou, aí fica prejudicada a instalação. Por outro lado, se ele não quer, não tem interesse, não acha necessário, mas houve um pedido válido de instalação, e esse pedido, sim, pode acontecer até na hora da assembleia, ele tem que ter os candidatos dele, tá? Na manga, para poder colocar e não isso não ser interpretado, ele não ter uma manobra para impedir que o minoritário coloque o seu representante ali. É uma pena, porque esse assunto, com a decisão lá atrás do Marcos Pinto, que desvirtuou o que está escrito na Lei das SAs, porque a Lei das SAs não diz isso. A Lei das SAs dizia que quem tiver, você tem que ter 10%, o ordinarista que tenha 10% do capital votante pode eleger um membro. É isso que ele diz. É isso que ele diz. E aí, o que ele fala? Não, se você tiver 10% no free float de ordinarista, qualquer um voto elege o Conselho Fiscal, pode colocar candidato, quórum de deliberação. Isso não faz sentido. Primeiro, porque é caro. Segundo, que isso foi usado de forma bastante oportunista. Então, por exemplo, alguém pode comprar uma ação da companhia, comparecer na assembleia, chama ali o marido, o primo, enfim, vota nele, vota no marido e estamos eleitos. E pode? Pode. Agora, se vier uma situação dessas, ou então alguma coisa mais maliciosa, você pode ter alguém que está sentado no conselho de concorrente, etc., que quer entrar no seu conselho para fazer tráfico de informação. É uma coisa do mal mesmo. Pode acontecer? Pode. Isso estava na moda faz muito tempo, eu não tenho visto mais, mas que pode, pode. Então, o que vai acontecer? Se brotar gente na Assembleia, vocês têm que ter serenidade, a companhia, suspender, falar guarda, dar cafezinho, água, ou suspende no digital, fala, pessoal, um momento, e vocês vão fazer uma mini due diligence, tipo, who is this person? Entendeu? Vocês vão ver quem é a pessoa, ver se ela parece estar desimpedida, e ver também o seguinte, se ela está no conselho de concorrente, eu já presenciei isso, já aconteceu mais de uma vez, e que a gente teve um desconforto na eleição daquele candidato, e isso só foi descoberto com essa pausa, na hora da Assembleia, com essa mini due diligence. Daí teria que... Você tem que submeter à Assembleia a deliberação da dispensa de conflito em função da posição concorrente, entendeu? E se dispensar, ok, se não ficou prejudicado. Agora, vamos supor que você fez a due diligence rapidinho, estava tudo bem, não teve essa situação de conflito, ele foi eleito. Só que depois você fez o background check na maquininha, e aí, só que ela demora um tempo, ela demora 2 dias, às vezes, para te dar um retorno. E você viu, opa, bola preta aqui, esse membro não pode tomar posse, tá? Por quê? Porque apresentou uma situação. Porque essa situação de independência e de aptidão para estar naquela posição, de desimpedimento, não é só nesse momento e depois que Deus abençoe. Não, não, não. Ele tem que estar todo o tempo desse jeito, tá? Apto a estar ali. Que mais? Já falei da RCVM, já falei dessa regra do 10%, que, enfim, não faz sentido, mas é o que é. E, isso aqui veio, essa orientação, nesse ofício CEP de 2023, que se houver renúncia de membros suplentes, que a companhia precisa convocar uma eleição para eleger o substituto. E não é de minoritário ou de controlador, ela está indistintamente aqui. Ela não fez referência, o ofício não faz referência a nenhuma decisão do colegiado, é simplesmente uma orientação. Eu acho que é uma orientação boa, que faz todo sentido. E aí, teve uma pergunta que até foi feita na aula de ontem, que eu vou dividir aqui, porque eu achei que foi uma boa pergunta, que foi do time do Banrisul. O que eles perguntaram? É sempre necessário? Vamos supor que a gente tenha, por hipótese,
os 3 efetivos e 3 suplentes eleitos pelo controlador, tá? Vamos fazer de conta que é uma empresa que tem minoritário N, minoritário PN, 3 do controlador. Supondo que os membros suplentes do controlador, né, dos efetivos, que um fique ausente, um deixe o cargo por qualquer motivo. Mas ainda tenho 2, e um pode atender o outro. O segundo meu estatuto, um pode atender o outro, não tem óbice para isso. Tudo bem se eu não eleger? Tudo bem, porque entendo que tudo bem. Está previsto isso em algum lugar? Está regulado? Não, não está. CVM já se manifestou sobre isso? Não, não se manifestou. Mas o importante é você ter o suplente do efetivo lá. E se tem uma fungibilidade entre os suplentes, para mim funciona. Entendo que ok, tá? Mas só para vocês terem isso em mente aqui. Aqui é uma cola dos prazinhos. Dos prazinhos de BVD, para vocês terem. E o que eu vou passar bem rapidinho aqui, até o 15º dia do início do ano, aqui de janeiro, você tem que dizer a data prevista para a sua AGO, ou AGO, coloquei aqui, se for AGO, mas é AGO. Aí, para incluir proposta no BVD, são menos 45 dias antes da Assembleia. Para publicar edital de convocação e aviso aos acionistas da documentação disponível, mas aí normalmente basta aqui o edital e os documentos, 30 dias antes. Eu coloco 31 para você fazer a conta de trás para frente, mas vai ser 30 dias antes. Só que a lei das SAs foi alterada recentemente e vigora o prazo de 21 dias. A rigor, você pode publicar o edital 21 dias, no jornal e disponibilizar tudo antes? Pode. É legal fazer isso? Não, não é legal fazer isso. Faz tudo junto. Mas pode, tá? Tem companhias que fazem o quê? Divulgam o edital via empresas net, coloca no site, coloca no CVM e com 21 jornal. Então, o que vai contar para todos os efeitos é o do jornal. Que mais? Divulgação de todos os documentos que precisam ser sujeitos ali à deliberação, e no caso da AGO, as DFs, DFP, manual de participação, proposta da administração e todos aqueles anexos. Aí, para pedir inclusão de candidatos 25 dias antes, candidato para CACF, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 20 dias antes para reapresentar o BVD, em casos excepcionais, e 7 dias antes é o prazo final para a companhia receber o BVD, tá? E a não ser que ela queira e possa reduzir esse prazo, ela em conjunto com o escriturador e prestadores de serviço. E 2 dias antes da Assembleia Digital híbrida, é o prazo para enviar toda a documentação e para receber o mapa para divulgar o mapa recebido do escriturador. Tá? 48 horas antes, pedido de voto múltiplo, que decai, você não pode pedir na Assembleia. Pediu aqui, pediu, senão já foi. Na véspera da Assembleia, a companhia tem que consolidar o mapa do escriturador com o dela, com os BVDs que chegaram nela direto. No dia da Assembleia, ela envia o sumário da ata completa e o mapa sintético, ou já o detalhado, e daí ela fica dispensada de apresentar o mapa sintético. E 7 dias depois, mapa detalhado, a ata completa, caso ela não tenha divulgado, a maioria divulga a ata completa no dia. E depois tem o termo de posse aqui. E atualização do formulário de referência, lembrando, vocês vão trazer o conteúdo que vocês disponibilizaram nos anexos com base no novo formulário para o conteúdo antigo, tá? Dessa vez só. E depois, 30 dias para posse, tá? Dos membros. Então, gente, é basicamente isso. Tem um tempinho aqui, tem 20, vocês ficaram muito quietos. Era para todo mundo me interromper, não pedi nem para levantar a mão. Mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, fica à vontade.
E pode aparecer áudio e vídeo, tá? Dizer quem é, dizer o nome. Alguém quer trazer algum ponto? Matheus da CBA aqui, tudo bem, Nair? Oi, Matheus, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela apresentação, foi ótimo, muitos esclarecimentos aí. A Ah, que respeito bom. do formulário mesmo, então, por exemplo, pegando o antigo item 13 até o item 8. Após a apresentação, então, a gente vai apresentar no item 13 as informações como estão no item 8 para esse ano, ou porque a gente Depois da ainda Assembleia. Isso, Isso atualização. mesmo. Ah, É. tá. É um pouco estranho, mas Uhum, você tem que pegar o preenchimento. E aí, se houver algum mismatch, sabe? Tipo, não bateu, olha, você sempre tem aquele campo residual para você incluir, tá? Porque tem informações adicionais que estão sendo solicitadas agora, tem coisas de sustentabilidade, tem outros vieses aí, coisas assim, você vai incluir no. Você tem um campo residual para qualquer desencontro de informação, tá? entendi. No formulário Legal. atual, você tem aquele campo outras informações relevantes, você Uhum. coloca lá. Então, não é o fim do mundo, não, tá? Não, verdade. Não, certinho, Eu sei obrigado. que assusta, mas é Não, tá ótimo, obrigado. nada. Pessoal, perguntem. Fiquem à vontade. Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Elisa. Posso só fazer uma consideração? Claro, Também nessa linha do formulário de referência, até compartilhando uma experiência de como que está sendo numa empresa que eu estou atuando recentemente. E aí, assim, a gente está fazendo a proposta de administração, já fez as adequações, né? E aí fica o alerta pro pessoal, não sei se alguém aqui, se o restante do pessoal é de escritório, empresa, mas tem um Elisa, pouco de desculpa atenção. só te interromper, diz de onde você é, só para todo mundo. Eu estou atualmente trabalhando no BVA e eu estou como secondment numa empresa. Ah, tá Agora. legal. Tá legal. E aí, assim, a dificuldade maior é mais uma questão de aculturamento. Então, assim, quanto antes conseguir fazer para o pessoal entender as coisas, porque, assim, por mais que você leia qualquer material que você for pegar sobre formulário de referência, está lá e simplificou. Mas a parte de remuneração, por exemplo, coitado do pessoal, assim, porque detalhou muito a fundo a questão de stock option. Então, a gente mesmo teve uma certa dificuldade, porque o pessoal já estava acostumado a pegar aquele texto padrão e só atualizar, né? Aí quando você vê alguns itens mudaram de lugar, às vezes algumas coisas estão um pouquinho mais extensas, mais detalhadas, então fica o aviso que, assim, como mudou muita coisa, não é só a questão de atualização de dispositivo, mas também enfim, a própria configuração das informações e como que é esse contato com as áreas, né? Maria Elisa, o seu comentário é extremamente importante. Foi bom você falar isso, porque eu tenho ouvido esses depoimentos mesmo, das companhias, da enorme dificuldade do trabalho que está dando, porque mudou a abordagem, esse tema essa sessão já é naturalmente super complexa, é a mais complexa, é mais difícil que a antiga sessão 10 até, e agora essa complexidade aumentou bastante. Então, excelente ponto que as companhias assim atentem a ela e comecem os trabalhos o quanto antes. Isso aí. Obrigada. Tem alguém mais, gente? Nair, Oi, bom dia. querida. Bom Márcia, tudo bem? dia. Tudo bem você? Tudo jóia. Parabéns pela apresentação. Obrigada por compartilhar. Vem num momento bastante apropriado aí para a gente que está se preparando para as assembleias, né? Você falou sobre a questão do voto da eleição em separado, né? E minha pergunta para você é, para uma companhia, né, que só tem ONs, mas não tem controlador, existe qualquer discussão, alguma coisa recente, indicando que essa eleição em separado também se aplicaria para uma empresa que não tem controlador? Me dá um segundo, Márcia, porque, peraí, deixa eu só... Peraí. Tiffany, faz uma gentileza para mim. Coloca aqui no chat o artigo 141 com o parágrafo 4º, só para eu ler uma coisa, porque eu já tive essa análise, Márcia. Eu sei que não tem uma clareza solar, porque o próprio novo mercado, no regulamento, diz que se houver eleição em separado, por essa regra do parágrafo 4º do 141, para acionista que tiver controlador,
ele é automaticamente independente, o que sugere, interpretação a contrário senso, que uma acionista que não tem controlador poderia se valer daquela eleição também, só que não faz sentido. Então, eu só queria ver aqui, porque eu acho que a letra da lei das SAs esclarece isso, e eu já fiz essa análise, mas eu não estou... Não, está perfeito. Aqui na Ah, tá Embraer... aqui, ó, a Tiffany colocou, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Na eleição dos conselheiros é facultada, né? Esteja ou não previsto requerer, tá? Anular os votos. Não. Aí aqui, parágrafo 4º. Terão direito a eleger e destituir um membro e seu suplente do CA em votação em separado, excluído o acionista controlador. Ele não tira o direito, Márcia. Ele não tira. E o texto do regulamento do novo mercado, quando ele fala, no caso da companhia possuir acionista controlador, então, assim, a lei não está tirando, não. Então, eu entendo que, sim, essa eleição existe mesmo para companhias que não têm o controlador definido. Perfeito, perfeito. Obrigada, Nair. Nada. Gente, tem mais alguma pergunta? Ninguém? Ou alguém quer fazer alguma contribuição em função, que nem a Maria Elisa fez, que eu gostei muito, de... Gente, estou vivendo isso, estou dividindo as dores aí, comece com os trabalhos antes, alguma dica, alguém quer fazer algum comentário de qualquer natureza? Fiquem à vontade. Não? Então, olha, agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Márcia, obrigada aí pelos elogios. Eu respondi, nem agradecer, você é sempre muito gentil. E obrigada pelas perguntas. Quem lembrar e tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, pode mandar por e-mail, tá? Para mim, meu e-mail está no final da apresentação, que vai ser distribuída para quem está presente aqui. E vai ser um prazer. E olha, boa sorte para vocês nas suas assembleias. E se precisarem de apoio, contem comigo, vai ser um prazer, tá bom? E vamos falando. Bom dia a todos, obrigada novamente aí pela presença, tá bom? Até logo. Obrigada. Bom dia, boa sorte.